Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, na nossa aula, iremos conversar sobre alguns conceitos de histologia e tecido epitelial. Bom, lembrando o que significa a palavra histologia. Então, isto vem do grego tecido e logia de ciência e estudo. Então, por definição, a histologia é o estudo dos tecidos biológicos e dos tecidos plasmáticos de animais, plantas, quanto à sua formação, estrutura e função. Dentre, então, esses tecidos, a aula de hoje é focada no tecido epitelial, mas lembrando que nós temos 4 tecidos básicos: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo e seus subtipos, como o tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Pensando no contexto, então, do tecido epitelial, ele é formado, caracteristicamente falando, histologicamente falando, por células justapostas. O que isso quer dizer? Uma coladinha no lado da outra, então, que estão intimamente unidas, conectadas, através de junções intercelulares ou proteínas de membrana. Tem a principal função de revestimento. Então, esse tecido, a principal função, revestir superfícies externas do corpo e as cavidades corporais internas e os órgãos. Também apresenta a função secretora, e a gente vai ver isso durante a aula. E uma característica peculiar deste tecido é que ele é avascularizado, não possui vasos sanguíneos. Dentre outras características, então, o contexto de proteção e revestimento, reveste externamente o organismo, diversos órgãos e cavidades corporais. Também é especialista em absorção de nutrientes. Então, lá no nosso epitélio intestinal, as células têm uma função de absorção de nutrientes. Também de troca gasosa. Lá nos alvéolos pulmonares, nós vamos ter tecidos epiteliais responsáveis justamente pela troca do CO2 com o oxigênio. Secreção de substâncias, então essas células elas também podem produzir substâncias e excretar essas substâncias, secretar. E percepção dos estímulos sensoriais no contexto neuroepitélio, é aquela associação de tecido epitelial com tecido nervoso. Pensando nisso, no contexto de revestimento, nós vamos ter algumas características, alguns tipos de tecido, que têm a principal função de garantir a estrutura, o revestimento. Então, elas podem conferir resistência ou não aos tecidos, ou troca gasosa, dependendo da característica do tecido, ele vai exercer uma função diferente. Aí, neste caso, dos tecidos epiteliais de revestimento, nós temos 6 classificações: o pavimentoso simples, o pavimentoso estratificado, o cúbico simples, o de transição, prismático simples e o pseudoestratificado. Vamos entender cada um deles? Começando então pelo pavimentoso simples. Característica deste tipo de tecido: uma camada de células planas achatadas. E elas vão estar unidas. Então, nesse contexto, é uma camada de célula plana achatada, semelhante a esses ladrilhos que a gente tem na parede, o piso que a gente tem no chão, que fica sempre uma coladinha com a outra. O pavimentoso simples também é assim. São células, então, muito delgadas e por isso que, dependendo do corte, é difícil de observar o seu citoplasma. Nesse contexto, podemos observar aqui nesta imagem as células pavimentosas simples, em destaque. Então, nós temos o tecido de suporte e nutrição embaixo, o tecido conjuntivo, e na sua superfície, ali na cavidade pleural, essas células achatadas. Seguindo no contexto agora do pavimentoso estratificado, são várias camadas de células, por isso que esse tecido nós vamos ter em alguns contextos mudanças na forma e no tipo do tamanho das células, então em diferentes alturas dessa camada epitelial. Além disso, nós temos as células basais, que são as mais profundas do epitélio e estão apoiadas na lâmina basal, que dá o contato íntimo com o tecido conjuntivo.
Então, elas podem ser cuboides, colunares ou poliédricas, depende da localização do epitélio no organismo. As mais superficiais são achatadas, então pavimentosas. Como podemos observar aqui nesta imagem, várias camadas de células com suas diferentes formas e altura. Observem aí. Seguindo neste contexto, outra classificação é a cúbico simples. Então, é um dos tipos de tecido mais simples que temos de epitélio. Então, ele é revestido também por uma camada de célula cúbica ou cuboide, que é semelhante ao cubo. Neste contexto, observem aqui na imagem. Vocês conseguem localizar essas células cuboides? Uma camada de célula cúbica. Então, nós temos aqui em destaque estas células. Seguindo, outro tipo celular é o epitélio de transição. Qual que é a peculiaridade neste contexto? Ele reveste internamente a bexiga e outros locais ocos. Apresenta, então, duas peculiaridades, duas particularidades aqui. Uma, nós temos células de dimensões grandes, de camada mais superficial do epitélio. Estas células elas têm uma forma de cúpula de abóbora. Elas não são, portanto, umas células achatadas, mas elas são encontradas nesse tipo de tecido. E a segunda é que, por conta dessa característica e o local que esses tecidos se encontram, consiste na mudança da espessura do epitélio. Então, ele se adapta na medida que esse revestimento oco enche de substância ou não. Como, por exemplo, nossa bexiga. Nossa bexiga, quando ela está vazia, relaxada, o tecido também está relaxado. Então, essas células elas ficam mais delgadas, maiores. Agora, quando a bexiga está mais comprimida, cheia de urina, essas células se contraem. Então, esse epitélio consegue ter essa característica de se rearranjar através dos estímulos. Como, por exemplo, a gente pode olhar esse epitélio da bexiga, como conseguimos localizar, então, essas células grandes de cúpulas de abóbora. E logo abaixo, o tecido de suporte, tecido conjuntivo. Já o prismático simples é um tipo de tecido epitelial de revestimento formado apenas por uma camada de células alongadas prismáticas, apoiadas nessa lâmina basal. Seus núcleos também são alongados, elípticos, acompanhando o eixo da célula. É bastante frequente encontrar esse tipo de revestimento na parte interna do estômago, intestino e alguns outros órgãos. Então, como podemos observar, uma camada de célula alongada com seu núcleo também alongado. Já a última classificação é o pseudoestratificado. Primeiro, vamos entender a origem da palavra pseudoestratificado. Esse pseudo vem de falso, então ele é um falso estratificado. O que isso quer dizer? Lembra lá do tecido estratificado? Várias camadas de células. Aqui, o que acontece? Ele tem apenas uma camada de célula, porém os núcleos apresentam alturas diferentes, resultando numa distribuição variada desses núcleos, dando uma falsa impressão de ter várias camadas, mas na verdade é uma camada só, por isso de pseudoestratificado. Então, podemos observar aqui, nós temos uma camada de célula com um núcleo em diferentes alturas, dando essa falsa impressão de várias camadas, mas na verdade uma camada só. Além dessas classificações de tecidos epiteliais, nós temos o tecido epitelial glandular. O que é esse tecido? Então, ele é formado por células especializadas em produzir e eliminar substâncias. Então, esses produtos eles ficam armazenados dentro desse citoplasma em vesículas de secreção e pode ser produzido por uma única célula, quando a gente fala no contexto glandular unicelular, como as células que nós veremos adiante, que são células produtoras de muco, as células caliciformes, ou em aglomerados celulares formando as glândulas. Então, de acordo com a sua forma de secreção,
a gente pode classificar essas glândulas todas em exócrinas, endócrinas ou mistas. E aí, nesse contexto, como podemos organizar essas células secretoras? Elas podem estar, então, dispostas individualmente dentro do tecido epitelial ou polarizadas todas juntas, formando uma glândula. E aí, neste contexto, elas participam deste epitélio de revestimento e contribuem com agrupamentos neste tecido. As glândulas exócrinas são dotadas de ductos. Então, o que isso quer dizer? Tudo que for glândula exócrina vai conduzir a sua secreção para fora do corpo. Então, por exemplo, a glândula sudorípara, que produz o suor e secreta através dos seus canais. A glândula sebácea, ou até mesmo das cavidades internas, como glândulas salivares, e nós temos também glândulas no contexto gastrointestinais. Neste caso, essa glândula produz a substância e secreta por canais para fora do corpo. Então, aqui a gente tem o intestino delgado. No seu epitélio, nós temos então as células de secreção, essas células exócrinas. Já o contexto endócrino não tem ductos excretores, ele elimina seus produtos no meio da circulação. Então, essa secreção ela é absorvida pelos vasos sanguíneos, que existem em grande quantidade nessas glândulas. Então, um exemplo, a glândula da tireoide. Então, a secreção hormonal que tem ali cai na corrente sanguínea e é distribuída pelo corpo. Então, neste caso, as glândulas ficam ao redor e no seu centro fica acumulado esse produto. Como podemos ver aqui, então, uma glândula da tireoide, as células da tireoide, elas estão ao redor da substância produzida. E essa substância cai na corrente sanguínea e vai ser utilizada longe do local de produção. Pensando em tudo isso, vamos praticar? Deixei os desenhinhos aqui para vocês, ó. Associe, então, o tipo de tecido com o seu respectivo nome. Bom treino!